Nós estamos, então, tendo as nossas lições sobre o livro de João, 1 João. Nós falamos já sobre o primeiro e o segundo capítulos. E hoje nós vamos falar, então, sobre 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Interessante que este capítulo, ele fala sobre três coisas muito específicas. Ele fala sobre esperança, fala sobre santificação e fala sobre amor. Esperança, santificação e amor são as coisas que movem a vida cristã, né? Nos movem, a esperança nos move, a santificação deve nos mover e o amor deve nos mover. E estes, então, são os três assuntos que são tratados nesse capítulo. E João inicia o capítulo, se vocês olharem, então, o versículo 1 diz o seguinte: Vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece porque não conheceu. Interessante que este texto, ele está intimamente ligado lá com Romanos, capítulo 8, 15, que diz o seguinte: Pois não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estarmos em temor, mas agora nós recebemos o espírito de adoção, e pelo qual nós clamamos Abba, Pai, Abba, Paizinho, né? Esse termo Abba, ele é legal, porque ele fala sobre essa questão de paizinho, né, de querido. E é a partir desse conceito que nós somos incluídos. Então, o Senhor nos coloca, através da adoção, nos tornamos filhos. E é claro que ninguém se torna filho por sua conta própria, né? Ninguém se torna filho por sua conta própria. Somente é possível alguém se tornar filho, de fato, por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Esta é a razão. E lá em João, capítulo 1, verso 12, diz o seguinte: Ele veio para o que eram os seus, e os seus não receberam. Mas todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornar o quê? Filhos de Deus. E Cristo morreu, Ele ressuscitou, Ele foi exaltado, subiu aos céus, e Ele voltará. Essa é a grande esperança. E Ele, havendo ressuscitado, Ele recebeu um corpo glorificado. E quando Ele voltar, nós também receberemos este corpo glorificado. Nós seremos também como Ele é. E se você olhar no final do verso 2, olha o que está escrito: mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Porque havemos de vê-lo exatamente como Ele é. Isso é o extraordinário. Quando João faz essa afirmação aqui, irmãos, ele está lembrando o que está escrito lá em Isaías, capítulo 52, verso 8, que diz o seguinte: Porque com seus próprios olhos, distintamente, veem o retorno do Senhor em Sião. Ele está lembrando dessa passagem aqui. João sabe, ele usa essa base como texto para afirmar de que nós também estaremos com os nossos corpos glorificados. Por que eu posso dizer que João utilizou esse texto como base? E isto é uma prova de que nós sim receberemos um corpo glorificado e teremos os nossos corpos também. Abram, por favor, em Êxodo, capítulo 33, verso 20, porque olha só o que o próprio Deus fala a respeito de si mesmo. Êxodo 33, capítulo 20. Deus faz uma declaração para Moisés muito séria, muito impactante, muito forte. Irmão Naldo, se puder, por favor, pode ler Êxodo 33, 20. Exatamente. O próprio Deus diz o seguinte para Moisés: olha, Moisés,
você não vai poder olhar para mim, porque homem nenhum tem condição de olhar para mim e sobreviver. Então, para que nós possamos olhar para o próprio Deus e sobrevivermos, nós precisamos estar com os nossos corpos diferentes do que temos. Porque o homem no seu corpo natural não tem essa capacidade. Nós não suportaríamos, se nós pararmos para pensar o que aconteceu com Moisés, quando ele vê uma fração da glória de Deus. Ele nem viu Deus, ele viu uma fração da glória de Deus. O que aconteceu com ele? Ele cai por terra com o seu rosto no chão e fala assim, eu vou morrer. Não é isso? Então, para nós termos essa possibilidade de vermos o Senhor pessoalmente, face a face, olhar no seu rosto, olhar para quem Ele é e não morrermos, precisamos estar livres dessa carne terrível aqui, né? A minha esperança é que o corpo glorificado venha com cabelo. Se Deus quiser, vai vir com cabelo e eu, finalmente... Então ele transformará, e conforme está escrito lá em Filipenses capítulo 3, versículo 21, ele diz o seguinte, que ele transformará o corpo deste estado humilde e miserável como é hoje, e o tornará como seu corpo glorificado. Irmãos, essa é a grande esperança de todos nós. A grande esperança do cristão a grande esperança é ser como o Senhor e vê-lo pessoalmente. É por isso que nós esperamos, é por isso que nós estamos aqui, buscamos todo dia. Ele nos restaurou, Ele nos resgatou, Ele nos salvou. E hoje vivemos nesse mundo sujeitos a todas essas coisas, vivendo a grande esperança de um dia podermos estar 100% limpos, puros, com os nossos corpos glorificados, restaurados e ver Deus pessoalmente. Ai, que dia será este, né? Que dia será esse maravilhoso? Como eu já falei na última vez, é quando a nossa fé não será mais necessária. A gente não precisará mais dela. A gente vai estar vendo Ele. Claro. Sobre os que não serão... A irmã, eu vou só contextualizar os irmãos que estão em casa. A irmã Isabel perguntou o seguinte, para que nós, no dia do juízo, todo homem estará diante do Senhor, né? Do justo juiz. E se para que o homem que não o recebeu, não quis, abriu mão dessa graça, se eles também estarão com os corpos glorificados para poderem ver o Senhor. Não é isso? Está diante do Senhor. Veja só, irmã. De fato, a palavra de Deus não fala nada a esse respeito. Mas o que fala sobre o julgamento. E se o pastor pode me corrigir se eu estiver errado. Em relação ao julgamento, a ideia do julgamento não é como o julgamento do nosso tribunal. Aqui vamos ficar todos sentados, vai esperar a sua vez. Não é exatamente desse jeito. O julgamento já é feito de imediato, né? As pessoas que morreram sem Cristo, sobre elas já está lançado o julgamento. Ali é a execução final. Não significa que a pessoa vai estar diante dele e agora vamos ver como é que... É isso mesmo, pastor? Entendeu? Então não é uma questão de vamos estar 100% da humanidade diante do Senhor e agora cada um vai passar pelo crivo de julgamento. Mas sim, todo o julgamento já é executado em nossa vida, já finalizou, morreu, a partir dali segue-se o juízo. Já acontece de imediato. Me perdoe, pastor, não entendi. Exatamente, exatamente. Vamos tentar abrir lá em Mateus então?
Oi? Sim, é isso, Mateus. Mateus capítulo 25. Mateus 25, a partir do versículo 31, que diz o seguinte: quando o Filho do Homem vem em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele e se separará uns dos outros. E se separará uns dos outros, o pastor separa os bodes e ovelhas. Versículo 34. Então dirá o rei, os que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a criação do mundo. E lá no versículo ao versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Isso é VaptVupt. Vai ter um telão mostrando. Já está condenado. Aquele que não crê. Exatamente. Então, isso já na verdade, se nós observarmos, já foi consumado na cruz do Calvário. Ali aconteceu. Então, no momento que o Senhor Jesus vem e dá a oportunidade, ali acontece a remissão dos pecados. Ali acontece a justificação. É ali, naquele momento da crucificação. E todos aqueles, durante toda a história, abrem mão disso, já está sobre ele o julgamento, já está sobre ele a condenação. É que a gente talvez tenha a ideia daquelas mãos vazias, né? Aquela peça de teatro: me mostre suas mãos aí, o que você tem. Então a gente tem essa ideia. Então nós temos, ok, minha irmã? Então nós temos essa ideia e nós temos essa esperança de recebermos esse corpo, estarmos glorificados e sermos exatamente como o Senhor Jesus é. E além disso é vê-lo pessoalmente. Porém, esse mesmo texto, versículo 3, ele deixa aqui uma observação muito séria. Porque segundo esse mesmo texto, todo aquele que tem a esperança, essa esperança precisa encontrar o Senhor, a esperança de encontrar o Senhor tem a obrigação, o dever de purificar-se a si mesmo. Olha como é que está escrito aqui: todo aquele que nele tem a esperança, faz o quê? Purifica-se a si mesmo. 1 João 3:3. Então é importante aqui a gente discernir isso, reforçar que a esperança de que nós iremos nos encontrar com o Senhor deve produzir em nós a única coisa, que é santificação, assim como ele é puro. Aí nós lembramos daquele versículo, né? Sede santos, porque sou santo. E versículo 4, aqui então João, ele explica de uma forma breve o que é pecado. Se a gente observar, olha o que está escrito: todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Esse texto aqui é Ctrl+C, Ctrl+V de Tiago, né? Tiago, lá no capítulo 2, versos 10 e 11, fala exatamente a mesma coisa quando ele fala sobre pecado. E a gente precisa entender que duas coisas. O pecado é a transgressão da lei? Sim, é a transgressão da lei. Mas existem também duas questões de lei que nós precisamos estar atentos. Existe a lei ordenança, e nós estamos sobre ela. Eu vou mostrar para os irmãos aí. E a gente não pode fugir dessa lei. E existe a lei moral de Deus, a lei de conduta moral, que a gente também não pode se afastar dela. Mas quando se fala aqui de lei propriamente dita, João
aqui no capítulo 3, olha o que está escrito, por favor, no versículo 23 desse capítulo. A que lei está se referindo João aqui? A essa lei aqui. Ora, o seu mandamento é o quê? É lei. E o seu mandamento é o quê? É este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. João aqui está fazendo uma referência direta lá em João, capítulo 13, versículos 34 e 35, quando o próprio Senhor Jesus fala o seguinte: olha, novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, assim também deveis amar uns aos outros, e nisso, desta forma, conhecerão todos que sois meus discípulos. Percebe que, com essa declaração do Senhor, ele está dizendo o seguinte: todos aqueles que são meus discípulos têm uma classificação, um selo de garantia neles. Nisto conhecerão todos aqueles que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Este é o selo. A maior prova de que nós somos discípulos do Senhor é quando este mandamento, é quando esta lei é cumprida em nossas vidas. Sem isso, não tem o Senhor em sua vida. Olha que coisa séria que é isso, né? Gálatas, Paulo fala exatamente a mesma coisa. Gálatas fala o seguinte, 5,14, que toda lei se cumpre numa palavra só: se amarmos o teu próximo como a ti mesmo. Interessante que o Senhor Jesus, aqui em João capítulo 13, ele, em alguns momentos, lá em Mateus e Marcos, capítulos 22 e capítulos 12 de Marcos, em determinado momento alguém, um fariseu, chega para ele e fala o seguinte: ok, Senhor, então me fale aí sobre os mandamentos que Moisés falou, quais são aqueles mandamentos mais importantes que tem? Aí o Senhor Jesus vem e ele faz uma referência a respeito do que está escrito em Levítico, capítulo 19, verso 18, e Deuteronômio 6, 5, que é justamente o quê? Amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Então o Senhor Jesus, o que eu acho extraordinário nele, é que ele não foge da palavra. Em momento nenhum ele foge da palavra. Porque o Velho Testamento fala dele mesmo. Então ele usa o Velho Testamento para falar de si. Isso é extraordinário, irmãos. Extraordinário. Verso 5. Então a gente viu no verso 4 então, que ele trata do conceito de pecado. O que seria pecado, né? E aqui a partir do verso 5, então, ele começa então a tratar esse conceito de santidade. Essa ideia de santidade. Jesus, ele veio e se manifestou para tirar os pecados. E nele não existe pecado nenhum, a gente sabe disso. Quem permanece nele não vive pecando. Olha o que está escrito no verso 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados. E nele não há pecado algum. Nas outras lições eu abordei dizendo que João, ele combatia dois tipos de problemas. Ele combatia problemas e questões doutrinárias e ele combatia questões práticas também. Aqui é claro que o texto está falando muito claro, está muito direto sobre questão prática. Amar, misericórdia, santificar, não é isso? Ok, mas é interessante ressaltar e notarmos que existe aqui dentro uma questão doutrinária muito séria também. Ele aborda dentro desse contexto aqui uma questão que está sendo discutida no fundo, que é doutrinária. Porque alguém poderia dizer o seguinte, que é possível eu viver pecando ou em pecado e vou ser salvo do mesmo jeito. Porque, afinal de contas, é pela fé. Será que é exatamente isso? Se nós observarmos, Paulo, então, começou, né? Comecei a falar de Paulo. João, então, ele está combatendo essa ideia, né?
Porque isso era uma ideia herege que acontecia naquela época, que era feita pelos gnósticos. E João aqui está combatendo. Esse erro doutrinário, heresia conhecida como antinomianismo. Nome bonito, né? E ele estava combatendo essa ideia porque o que é antinomianismo? Ela vem de duas palavras do grego, que diz o seguinte: uma chama anti, significa contra, e nomos significa lei, né? Contra a lei. Então, assim, antinomianismo significa contra a lei especificamente, a palavra seria essa. Teologicamente, o que é? É a crença de que não há leis morais de Deus, que ele espera que nós cristãos pratiquemos. Resumindo, seria o quê? Dentro da visão dessa teologia, dessa teologia não, dessa visão, vamos falar, desse ponto de vista, as pessoas creem que você pode viver do jeito que você quiser. Pode cometer o pecado que você quiser, porque é a graça que vai te salvar de qualquer jeito. Então, tanto faz. O homem, naturalmente, é um pecador, então deleite-se no seu pecado. Mas não é isso que João está falando. Inclusive, Apocalipse, João fala lá o quê? A quem é puro, purifique-se mais. E quem é sujo, suje-se mais. E se nós pararmos para observar como o Senhor Jesus tratou a mulher adúltera, lembra? A frase que ficou muito marcante no momento em que o Senhor vem e fala assim: olha, ninguém ficou aqui para te condenar. Ok, eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Aham. Sim. Aham. Sim. Existe uma divisão muito clara entre corpo e espírito, sendo que o espírito é salvo, a carne pode ser. Aham. Sim. 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 Aham. Eles criam que o Senhor Jesus, ele era 100%, ele era Deus em espírito, mas a sua carne era, né, má. Sim. Aham. Sim. Sim, ou seja, se você é uma macieira, você necessariamente precisa dar maçãs. E a santificação é a maçã. Você é o salvo. E necessariamente você precisa purificar-se. Isso é resultado da salvação. E não o contrário.
né? Não santifica, exatamente. Senão seria por obras, né? Essa ideia realmente é muito séria. E eu já fiquei assombrado, porque eu já tive a experiência de ver alguns, graças a Deus, tem muitos anos isso, mas eu já vi pastores fazendo afirmações de que vocês, né, ficam nessa preocupação de santificar, ninguém vai ser santo totalmente. Eu já vi isso de púlpito, pastor. Eu falei, como assim? Como assim? Exatamente. Aham. E essa afirmação de Paulo em dizer que nós somos templo do Espírito Santo, ele faz essa afirmação justamente para aquelas pessoas que tinham uma noção muito séria do que era um templo. A forma como eles tratavam o templo, a forma como eles enxergavam o quão santo era o templo e precisava ser respeitado e cuidado. Então Paulo, quando faz essa afirmação, ele fala assim, olha, o seu corpo é exatamente dessa mesma forma, né? Bem lembrado. Obrigado, pastor. Então, até o versículo 5, então ele faz essa introdução a respeito do que seria a santificação. E a partir dos versículos 6, eu vou tentar falar mais devagar, porque senão em casa, alguém depois puxa minha orelha dizendo, você estava falando muito rápido, então eu vou falar um pouco mais lento, para não ter minha orelha puxada lá em casa. Vamos lá. Nos versículos de 6 a 9, olha o que está dizendo. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não viu, nem o conhece. É o que Júlia estava falando. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Aqui existe uma observação, uma coisa muito interessante, sobre a necessidade, um alerta sobre a necessidade de termos uma vida de santidade. E aqui trata a respeito de um relacionamento, de uma visão vertical, um relacionamento vertical. Então, nestes versículos aqui, está sendo tratado especificamente para que você tenha um relacionamento homem e Deus de uma forma perfeita e pura, existem essas atribuições, que ninguém que permanece unido com ele continua pecando. Nenhuma pessoa que tem Deus por pai permanece no pecado, isso é, não pode continuar pecando. Interessante que aqui, lá no original, até no grego, fala o seguinte, que o verbo aqui ele está no presente, que é usado, que implica uma ação contínua, uma ação imediata e contínua. João aqui ele não está dizendo que uma vez que a pessoa confesse a fé em Senhor Jesus, ele nunca mais cometerá pecado. Ele não está dizendo isso. Essa não é a afirmação do texto. Pelo contrário, ele enfatiza aqui que o crente nunca deveria pecar, que o crente ele nunca deveria ser um pecador habitual, não deveria ser, né? E ele também fala que nunca deveria continuar a reservar para si mesmo alguma área da sua vida para devotar práticas pecaminosas. O que João está falando aqui são essas questões. Nós não deveríamos fazer essas coisas. Porém, João também enfatiza que, em vez de sermos defensivos e ficarmos vivendo, desculpando-nos a nós mesmos, desculpando os nossos pecados, o cristão deve, na sua essência, reconhecer que é um pecador, reconhecer os seus pecados e renunciar a esses pecados. É isso que ele está falando.
Ele não deseja, ele não deveria, na verdade, eximir ou anular qualquer parte de nossas vidas. Nós temos mania, nós seres humanos, de acharmos que temos pecados que não precisam de tanto perdão assim. E existem áreas da nossa vida, existem cômodos da nossa casa, vamos dizer assim, que a gente muitas vezes não permite que Deus vá lá e, olha, isso precisa ser acertado. A gente fica como se estivesse com um bichinho de estimação ali, nosso pecadinho que é tão legalzinho, me traz tanto prazer esse pecadinho, e Paulo está combatendo, e João está combatendo exatamente isso. Ele falou, não, nós precisamos diariamente abrir mão disso, né? Sobre essas questões de pecado. Aí vem um verso que diz o seguinte: nenhuma pessoa que tem Deus por pai permanece no pecado, porque a semente plantada por Deus está nele. Esse prazer e esse desejo de viver no pecado tem que ser algo que nos incomoda, tem que ser algo que aponta para nosso rosto todos os dias, assim, isso precisa ser modificado. É isso aqui que João está falando. A partir desse ponto de vista, não é dizendo que nós não pecaremos, nós pecaremos, irmãos. Infelizmente, enquanto nós estivermos neste mundo aqui, essa batalha que nós temos diária com esse corpo terrível aqui, nós estamos sujeitos a isso. Mas isso não pode se tornar prática. E aqui a palavra é dura. A palavra é muito dura. Se você olha aqui no versículo 8, quem comete pecado é do diabo. Nesse caso, quem comete pecado aqui é justamente sobre essa questão. Quem deliberadamente peca, sabendo, não tem parte com o Senhor, pertence a Satanás. É isso que está falando. Certa vez eu estava conversando com um pastor a esse respeito, eu falando assim, sobre... Existem alguns pecados que nós cometemos, que nós podemos até ainda não saber que é pecado. É possível isso acontecer, né, pastor? Alguma coisa que a gente pratica, que você ainda não teve consciência de que aquilo está errado. Pode acontecer? Pode. Mas o que João está falando aqui são pecados que são do nosso conhecimento, são pecados que nós sabemos que nós cometemos e ainda assim continuamos a fazer. Se você tem prazer nisso e faz isso, você não tem parte com o Senhor. É simples. Prática do pecado. É simples. É isto. E aqui a gente está falando sobre essa questão justamente, este rompimento deste relacionamento, esse relacionamento vertical, homem e Deus. E nos versículos 6 a 9 trata sobre esse relacionamento vertical. Nos versículos 10 a versículo 22, também trata sobre santidade, também trata sobre relacionamento. Olha o que está escrito aqui, versículos 10 a 22. Vou pedir o seguinte, pedir ajuda aos irmãos, para cada um ler um versículo, pode ser? Do 10 até o 22, vamos lá? Pode começar. Isso, João 3, 1 João, versículos, a partir do 10. Obrigado. Doze. Não sendo como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. Deixa eu repetir aqui. Não sendo como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas.
Nisto conheceremos que somos da verdade, e diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Até o 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Interessante que aqui ele fala sobre mandamento novamente, né? E está falando sobre o quê? Amor, misericórdia. Interessante que eu grifei aqui 3 ênfases, na verdade, que João faz. Versículo 15, ele fala: todo aquele que odeia o seu irmão é homicida, e o homicida não herdará o reino de Deus. Como isso é sério, né? Ele também fala no versículo 16 o seguinte, que devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Olha como ele fala sobre, você odeia, você é um assassino, mas agora você tem que dar a sua vida. E no versículo 17 ele fala o seguinte: quem tiver bens e vendo o seu irmão necessitado e fechar-lhe o seu coração, o seu amor é falso, não existe. Meus filhinhos, não amemos de palavra. Versículo 18, o que está dizendo aqui? Não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. O Senhor, em determinado momento, fala assim que o nosso amor não pode ser fingido. E o amor tem que ser aprendido, né? A gente tem uma referência para isso. E, amados, eu queria aqui, algo que me chamou a atenção, eu sei que os irmãos sabem disso, mas eu não poderia deixar passar em branco. Olha o que está escrito aqui em 1 João 3,16. 1 João 3,16. O que está escrito? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Isso não chama a atenção dos irmãos em nada, não? 1 João 3,16 fala que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar pelos nossos irmãos. E o que está escrito lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. E se a gente para observar aí, olha como isso se completa. Olha como isso está ligado intimamente uma com a outra coisa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O Filho vem e dá a vida por nós. E agora tem a recomendação de que nós possamos também dar a vida pelos demais. João 3,16, 1 João 3,16. Está ligado, né? Eu não consigo enxergar coincidência nessas coisas, não. Eu não consigo. Eu acho que existe algo muito, muito bem pensado por Deus aqui. Fala assim, não, vou ligar isso aqui para eles entenderem de uma vez por todas o que eu estou querendo dizer. Ou seja, aquele mesmo amor que impulsionou Deus a enviar o seu Filho deve ser o amor que deve me impulsionar a dar para a minha vida pelo outro. Simples assim, não é verdade? Isso é maravilhoso, maravilhoso. Pois não. Morrer pelo outro, né? Sim. Sim. Uhum.
Aham. Sim, perfeito, irmã. E aí a gente pode utilizar o próprio Senhor Jesus como exemplo. É claro que o Senhor Jesus, a sua morte no Calvário, é o ato mais extraordinário. A gente sabe disso. Mas não é o único ato de Jesus. Se nós pararmos para pensar, Jesus, ele é Deus Todo-Poderoso, ele deixa a sua glória, abre mão de tudo que tem e vem nesse formato miserável, pequeno, e passa por tudo que passou. E se a gente para pensar como é que foi a trajetória de vida do Senhor, foi de entregar-se diariamente. De que forma ele se entregava diariamente? Se nós pararmos para observar os textos, irmãos, o Senhor Jesus acordava cedo, passava o dia andando em meio à população, dormia extremamente tarde. Lembra daquele episódio, inclusive, que já era depois das 10 da noite, que o jovem cai e morre, dormiu na janela, não é isso? O Senhor estava pregando ali. Então a gente percebe que o Senhor acordava cedo, passava o dia pregando e anunciando o Evangelho do Reino. À noite ele ia e pregava o Evangelho do Reino, e quando ele encerrava suas atividades, que ele não estava tanto no templo ensinando ou no meio do povo, o que ele ia fazer? Ele ia para o monte orar. A sua vida era uma vida inteira de entrega, de toda a sua vida. Então, esta ideia de entregar a vida é dentro desse conceito que a irmã está falando, que a nossa vida seja uma entrega constante. No momento em que nós abrimos mão de assistir um Fantástico, abrimos do conforto da nossa casa, abrimos mão de um bocado de coisa que nós temos por causa do outro, também é isso. Quando a gente sabe que o irmão está passando por uma necessidade, e você, sabendo dessa necessidade, vai lá e ajuda, também está dentro desse contexto, né? De entregar a sua vida pelo outro, entregar seu dia, entregar sua hora, entregar sua vida constantemente. Está dentro desse contexto, sim. Bem lembrado, irmã. E indo para o final aqui, aí a gente tem, então, os versículos 23 e 24, que fala o seguinte, versículos 23 e 24. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E 24, aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisso conheceremos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então, os mandamentos, irmãos, eles tratam de uma vida de santidade. O mandamento aqui fala sobre vida de santidade. E nessa segunda parte do contexto aqui, na primeira parte fala sobre santidade e relacionamento horizontal, e na segunda parte do capítulo fala sobre essa santidade e relacionamento no contexto horizontal. Vertical e horizontal. Você e Deus, e você e o seu próximo, né? Os mandamentos estão apontando para isso, aqui, dentro do contexto. E só existe uma maneira de permanecer nele. Só existe uma maneira. Só existe uma maneira de vivermos santidade. Só existe uma maneira de exercermos esse amor para com Deus e para uns com os outros. Só existe uma maneira, irmãos, que é através do Espírito que Ele nos deu.
Não tem como ser de outra forma. Fora do Espírito Santo de Deus é mentira, é falso, não existe. Tem que ser movido por Ele e tem que ser feito por Ele, pelo próprio Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele é o outro Consolador. Ele é aquele que o Senhor enviou para vir a essa terra, para cuidar da sua igreja. Nós temos uma visão muito limitada a respeito do Espírito Santo de Deus, irmãos. E muitas vezes, o pastor utilizou uma palavra aqui, e eu concordo plenamente. 2 domingos atrás, ele falou que nós temos a mania de ter preconceito com o nome do Espírito Santo de Deus, preconceito com o Espírito Santo de Deus, porque a gente vê um monte de barbárie sendo feita em nome do Espírito Santo de Deus. Nós criamos nomes, nós criamos rótulos, nós criamos forma de agir do Espírito Santo de Deus, e para não cair naquele erro, a gente não quer saber de nada a respeito do Espírito Santo de Deus. Só que o Espírito de Deus, ele é um consolador. O Espírito Santo de Deus, ele é Deus presente em nós. Ele é o próprio Deus aqui na terra. O Espírito Santo de Deus, ele é o nosso guia. É Ele que faz. Ele é o nosso ajudador, o orientador. E é Ele que nos guia toda a verdade. Ele é o próprio Cristo. Ele é o próprio Cristo. Todas as vezes que alguém falava assim com Jesus, quem dizes? Pai, os discípulos perguntavam a Jesus, né? Nos mostrem a Deus. Ele, mas como é que você ainda não viu Deus? Você tem me visto e não tem visto a Deus? Eles são um, Pai, Filho e Espírito Santo. E esse Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, esse Deus que teve o poder de pegar o mundo e transformar com suas mãos, esse Deus está em mim e você, pronto para se relacionar, pronto para se mostrar, pronto para mostrar todo o poder, pronto para derramar todo o amor. Mas nós, à medida que nós vamos caminhando na nossa vida cristã, a gente se acha muito esperto, a gente se acha muito bom. À medida que a gente vai conhecendo a Bíblia, a gente já começa a criar um Espírito Santo, a criar um Deus, a criar a partir daquilo que nós vamos conhecendo. Sabe por que muitas vezes as pessoas que se convertem têm uma experiência extraordinária com Deus e vivem naquela plenitude de amor e elas não conseguem caber em si mesmas as coisas de Deus, que onde ela chega, ela quer falar de Deus, onde ela chega, ela quer falar do amor de Deus, e você percebe que tem um rio que fica transbordando na vida dela. Vocês já perceberam que acontece isso com as pessoas que se convertem? Porque ainda não deu tempo de formatar a cabeça dessas pessoas em padrão de religião, meus irmãos. Nós perdemos isso e nós, muitas vezes, olhamos para essas pessoas recém-convertidas e falamos, ligue não, isso daqui a pouco passa. Como se aquilo fosse ruim, sendo que nós deveríamos ser exatamente daquele jeito também. E nós agora que somos conhecedores da palavra, não, o Espírito Santo pode isso, o Espírito Santo não pode aquilo. Quem somos nós? Né? Quem somos nós para dizer o que o Espírito Santo pode ou não pode fazer? Quem somos nós para dizer como é que ele deve agir ou não? Quem somos nós? Ele é Deus, nós não somos nada. E nós precisamos, exatamente como os nossos irmãos novos na fé, estarmos nos deleitando completamente da misericórdia de Deus, na hora que a gente fala assim, eu não conhecia isso, agora eu conheço, eu quero aproveitar esse momento maravilhoso de todos os dias.
E nós deixamos as coisas do dia a dia matar isso dentro de nós, que não deveríamos deixar. O Espírito Santo de Deus, ele termina aqui: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Que nós possamos, amados, mudar a nossa visão em relação a quem é esse Espírito Santo de Deus. E ter a plena convicção do quão grande, quão poderoso e que privilégio que nós temos. Quando a gente vê Efésios, João falando daquele grande mistério que os homens do passado, os profetas, não conseguiam compreender. Eles falavam assim: mas como é essa história de Deus em nós? Porque esse conceito para eles não existia. E Paulo fala: olha, o Espírito Santo no meio da igreja, vivendo em mim e você, esta é a revelação do grande mistério. Eis aí o grande mistério. É isso, amados. Que nós possamos ter essa visão sempre, buscar ao Senhor misericórdia, e que o nosso padrão seja Ele, e que Ele determine o padrão para nós. Não nós que vamos dizer assim: Deus, o Senhor é Deus, mas o Senhor tem que agir assim e assim. Não funciona desse jeito. Amém?